controlando ele, e com anjos demoníacos trabalhando nesse departamento. É um departamento todo trabalhando para destruir a pessoa que rouba, inclusive o próprio Deus. Deus não gosta de ladrão de jeito nenhum. E talvez você diga assim: nunca roubei nada de seu ninguém. Mas você não é ofertante, não é dizimista, não é primicista, você é ladrão sim. E pior ainda, rouba o próprio Deus. Mas eu nunca, imagina, Deus disse assim: você pode ser o que você for, você nunca ficou com agulha de seu ninguém. Você nunca roubou o homem, porque você tem medo do que o homem vai dizer. E você é cara de pau e rouba a mim, o próprio Criador de todas as coisas. Você não sabe o que eu vou fazer com você. Mas vocês vão saber nessa noite, porque eu vou dizer para você, com as palavras da Bíblia. Deuteronômio capítulo 12, versículo 17, o 11 e o 5, vai falar sobre os lugares aonde tem que se entregar. Não dá tempo de ficar lendo. Eu queria até falar tudo isso para ficar gravado, mas não vai dar tempo. Mas que fique registrado, pelo amor de Deus, aí leia esses versículos. Coloca só para mim lá, a apóstola Kátia, do capítulo 12 de Deuteronômio. Coloca lá o 5, o 11 e o 17, bem rapidinho. Eu não vou, prometo que eu não vou detalhar, narrar, explicar, revelar o versículo. Vocês só vão ler. Só vão ler o versículo de fato e verdade, porque diz assim: você não pode ficar com dízimo. Não coma o dízimo nas tuas portas, não coma o dízimo dentro da sua casa, não gaste o dízimo com você, não leve ele para o shopping para passear, não leve ele para a praia, não compre coisas com dízimo, não leve o dízimo para festas, não faça isso com dízimo, tem um lugar certo de devolver. Chama Exorship o programa, o programa, aí fica tranquilo que vai dar tudo certo. Você conseguiu isso? Não, peço para alguém ler rapidinho aqui. Mas diz que as mulheres conseguem tudo, né? Está indo? Você está culpando o notebook do apóstolo Lico agora de ser lento? Meu Deus do céu, calúnia, né? Mas você vai conseguir? Enquanto isso eu fico dançando aqui de um lado para o outro ali. Quem sabe fica bonito na gravação ali. Só para a gente ler rapidinho isso aí, porque está na Bíblia. Às vezes a gente fala da Bíblia, as pessoas não acreditam muito, né? E você tem que mostrar dentro da Bíblia qual é o lugar certo de se entregar essas coisas aí. E pelo amor de Deus, alguém abra a Bíblia aí, lê aí Deuteronômio. Eu não sei onde é que está entre Gênesis e Apocalipse, né? Achou o Exorship, Jesus dos crentes, para achar a Bíblia, Deuteronômio agora, e agora esqueceu o versículo. Eu também esqueci o versículo agora. Capítulo 12, é isso? Ou 18? 18, capítulo 5, 7... Quer que eu vou aí, meu amor? Deuteronômio começa com D-U-T-R-O-N-O. E o versículo agora, pessoal, eu esqueci realmente. É o 18. Capítulo 18, versículo 5, 11 e 17. Não vai lá em cima e perde. Eu vou esperar, depois a gente tem que editar. Meu bem, 18, capítulo 18. O 18 é um pauzinho e duas bolinhas, uma em cima da outra. A de baixo é um pouquinho maior para aguentar de cima. Qual que é, Débora, que você anotou aí? Deuteronômio 18, versículo 5. Mas está também dentro do 5... 5, 11 e 17, que é para vir na ordem assim, tá bom? Fica tranquilo, só tem que vender queijo amanhã, apesar de ser domingo, mas amanhã a cidade de Indaiatuba é minha. Deus me deu ela para vender queijo lá. Deuteronômio 12, versículo 5, Flor. Nós vamos por ordem. 5, depois o 11, depois o 17. Está falando assim, ó. Não vou ler o que está para trás, mas está dizendo assim: escuta, quando você pegar a oferta de primícia, você não pode usar, mas recorrereis ao lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos para ali pôr o seu nome. Vocês são tribo de Deus aqui, sim ou não? Vamos usar essa igreja aqui. O nome de Deus está nesse lugar aqui, sim ou não? Sim ou não? Para ali você vai, onde Deus colocou o seu nome. Isso aqui é o templo do nome do Senhor. Era outra coisa qualquer. E se vocês saírem daqui, isso aqui vai ser uma outra coisa qualquer. Mas hoje
vocês decidiram que esse aqui seria o lugar do templo do nome do Senhor. É isso que significa igreja. Para ali para o seu nome, para a sua habitação. Deus habita nesse lugar, sim ou não? E ali vocês virão com as suas ofertas. Versículo 11 agora. Então haverá um lugar que o Senhor vosso Deus escolherá para ali fazer habitar o seu nome. Deus escolheu esse lugar aqui, sim ou não? A esse lugar trareis tudo o que eu vos ordeno, os vossos holocaustos, sacrifícios, os vossos dízimos, a oferta alçada à vossa mão, e tudo que de melhor oferecedes ao Senhor em cumprimento dos votos que fizerdes. Nunca em casa, nunca noutra igreja, nunca no shopping, nunca numa viagem, nunca numa dívida. O que é de Deus, você traz para Deus. 17. Dentro das tuas portas, esse precisa ficar gravado na geladeira. Dentro das tuas portas, ou seja, lá na sua casa, no seu conforto, não poderá comer o dízimo do teu grão, do teu mosto, do teu azeite, nem os primogênitos das tuas vacas, que são as primícias. Sai capeta nojento. E das tuas ovelhas, nem qualquer das tuas ofertas votivas você pode ficar com elas, usá-las, comê-las, gastá-las. Nem as tuas ofertas voluntárias, nem a oferta alçada da tua mão. Você não pode comer dentro das tuas portas, você tem que trazer para a casa do Senhor o lugar onde Ele faz habitar o nome dEle. Se você tem usado as ofertas, as primícias e os dízimos, você tem roubado a Deus. 12:26, Débora, é isso? O outro? 18:26, só coloca o 18:26. Não tem 18:26? Deuteronômio 18? Não tem 26? Então volta lá na tela. Posso ter copiado errado. Volta lá no slide. Hã? Volta no slide. Dezoito, 26, não tem Deuteronômio 18, 26 aí? Então eu errei em alguma coisa. Só Deus, misericórdia. Lê para mim o 12, 26, você está com ele aberto? Não está, né? Senão não ficar testando aqui, fica ruim, né? Roubamos o próprio doador de todas as coisas, se não devolvemos a oferta. Volta lá, meu amor, deixa quieto aí, depois eles leem em casa, é bom? Cadê o 12, 26? Você ia colocar aí? Eu fico, vai assim, eu não posso parar, eu perco o fio da meada, me dá sua dor. Volta lá aquele slide lá agora, eu não falei a última frase lá de baixo. Roubamos sem intenção, mas roubamos. Quando eu não sou ofertante, não sou primicista, não sou dizimista, eu me preocupo com essas coisas, eu sou ladrão, eu não gosto de ser ladrão, eu não quero ser ladrão. Lê para mim o 12, 26 aí, pastora, bem alto. Exatamente. Vai pegar, 12, então perdoe o slide lá, foi eu na minha ignorância, na minha pressa. 12, 26, marca isso aí também, que qualquer pessoa que fala assim, mas por que você leva dinheiro para a igreja? Por que você leva dinheiro para o seu pastor? Aí você diz, espera, você não acredita, eu não vou ter tempo para explicar tudo que aquele apóstolo me ensinou até a meia-noite, mas eu vou falar para você desses 3 versículos pelo menos aqui, desses 4 versículos, né? 18, 5, 11, 17 e 12, 26 aí. O capítulo 12, versículo 5, 11 e 17. E o capítulo 12, o versículo 26. A gente corrige depois. Roubamos sem intenção, mas roubamos. Agora pode passar. O problema de ser um ladrão, mesmo sem querer. Eu não quero ser ladrão. Eu não posso ser ladrão. Eu não fico com nada daquilo que é de ninguém. Mas você rouba o próprio Deus sem querer. Sem querer você rouba e tem as consequências do ladrão. O ladrão ele tem sobre si juízos. O ladrão ele tem sobre si problemas. O ladrão tem sobre si aquilo que é castigo que nós chamamos. E você não pode querer os castigos de um ladrão. Aí eu pergunto, quais as consequências de ser ladrão? Quais as consequências de roubar o próprio Deus?
Sabe quem que é? Você sabe quem é ladrão de fato, de verdade? Mas não sabe que é ladrão? Uma pessoa que é ladra e não sabe que é ladra nesse negócio chamado dízimo, oferta e primícia. Aquelas pessoas que não aceitam o dízimo, que não aceitam a oferta, que ficam magoado com o dízimo, com a oferta, com a primícia. Aquelas pessoas que não gostam desse seminário, aquelas pessoas que não querem acreditar, apesar da gente esfregar na cara delas todos os versículos bíblicos acerca disso. Pessoas que não gostam de vir num seminário como esse, pessoas que não querem participar de algo assim, essas pessoas elas nunca vão saber o quão perigosas elas são para elas mesmas, para a sua família, porque elas vão receber o castigo do ladrão. O ladrão tem dentro da sua casa um departamento chamado maldição. Não é uma maldição, ele tem o departamento todo, a maldição toda está dentro da casa do ladrão. Qual é o castigo? O problema de ser ladrão é você saber quais as consequências, qual é o castigo ou o juízo que o ladrão recebe. Aí fica aquela palavrinha ladrão ali. E nós vamos aqui analisar alguns versículos. Se eu fosse explicar cada um deles, a revelação de cada um deles, você caía de queixo duro. Então, analisando os versículos que fala contra essa raça chamada ladrão, que é para você ver como é que Deus trata o ladrão segundo a palavra. Qual ladrão? Até aquele que não sabe que é ladrão. Êxodo 22, o versículo 1, 3 e o 7, não vai dar nem tempo de ler também, se nós tentar lá, vai enroscar. Mas diz assim, Êxodo 22, versículo 1, diz assim, escuta, o ladrão, se for pego furtando um boi, olha, presta atenção nisso aqui que é para você entender, ou uma ovelha, e o matar ou vender, de forma que ele não possa devolver, ele tem que devolver por um boi, quantos bois? 5 boi. O ladrão tem que pagar 5 boi. Você roubou um boi, e não tem mais como devolver aquele boi, porque você já deu um jeito, matou, comeu. Você vai pagar 5 vezes aquilo. Sabe cada dízimo que você não trouxe para a igreja? Cada oferta e cada primícia? Cada uma delas você roubou. É um boi que você roubou. Cada dízimo que você não deu aqui, de alguma forma, de alguma maneira, o universo está tirando de você 5 vezes cada dízimo que você sonegou. Dá para entender por que você não é rico ainda? Porque apesar de ser filho de Deus, você não prospera. Apesar de estar dentro de uma igreja, sua vida financeira não vai para frente. Apesar de ser pastor, muitas vezes eu vi a desgraça na minha vida, a desgraça financeira. Sabe esse Fox que está aí fora? Foi o primeiro carro que eu consegui pagar por completo. Consegui pagar esse Fox inteiro, inteirinho. Mas esse Fox aí, quando eu comprei ele custava 25 mil reais. Sabe como é que eu paguei esse Fox aí? Paguei 40 mil reais, porque eu paguei tudo atrasado, as prestações dele, porque quando você não tem a bênção de Deus, você tem que se ferrar mesmo. Você sabe quantos problemas esse carro já me deu? Esse carro já me deu mais do que 5 vezes o valor que ele valia quando eu comprei ele. Porque para eu vender esse Fox, que eu comprei por 24, mas por causa de um carnê de 60 prestações, ele saiu por mais de 40. Esse carro hoje só vale no mercado 10 mil reais. E sabe onde é que acontece isso? Na vida de quem é ladrão. E eu fui ladrão. Quem rouba tem que pagar por aquilo que roubou, não na mesma medida, vai pagar 5 vezes mais o que rouba, todos os meses. De alguma forma o universo vai tirar de você. Nós temos 4 carros em casa, temos uma moto. Você não sabe o sacrifício e o esforço que a gente faz para ter esses veículos em casa. Nós já pagamos 5 vezes aqueles veículos. Só a moto que está com a minha filha hoje, ela perdeu o valor de uma forma tão grande. Só de uma vez que ela foi presa, eu paguei 2 vezes o valor dela para retirar ela, sabe, só para não largar lá. Porque é o que muita gente faz, perde para o pátio. Tem tanta multa, tem tanto problema, documento, que simplesmente você perde para o pátio. Sabe esse negócio de dívida ativa? Você não sabe quanto que eu já paguei de dívida ativa por não pagar documento de carro. Sabe por quê? Porque ladrão tem que pagar, sofrer o castigo. Pode ser pastor, pode ser o que for. Pode pregar prosperidade, mas você roubou, meu filho, você vai se lascar. Na minha vida de ladrão, tudo foi com muito sacrifício. Eu era policial militar e roubava. Eu era chefe de quadrilha dentro de uma farda. Porque eu achava que era lindo roubar, tinha mentalidade para roubar. Eu era um simples soldado chefiando cabos e sargentos. Porque a mentalidade para o roubo era minha. Era eu que sabia arquitetar os planos para ficar com o dinheiro das pessoas. Para fazer as pessoas me subornarem, achando que estavam fazendo grande coisa e eu aceitar o suborno. E aí você fala para mim que um cara desse
vai ter as glórias do universo. Não, o cara desse tem o pagamento que o universo lhe reserva. Pagamento de ladrão. Toda a minha vida foi de sacrifício. Eu não tenho uma casa para morar hoje, eu pago aluguel. Está pago. Glória a Deus, está pago. Mas eu não tenho uma casa para morar com 52 anos de idade, casado há 30 anos com uma esposa, é a segunda esposa. Eu não dei até hoje uma casa para minha esposa ainda. Sabe por quê? Porque quem é ladrão não merece casa do universo. Sabe quando é que eu vou merecer uma casa? Quando eu pagar pelos meus crimes, os meus pecados, os meus erros. Quando eu devolver tudo aquilo que eu roubei 5 vezes mais. Eu não vejo a hora dessa conta se completar. Porque eu quero sair desse estigma e dessa miséria. Quero sair dessa tristeza. Quero olhar para mim e ter orgulho de mim. Quero que a minha família tenha orgulho de mim. Mas como ter orgulho hoje de um pai que foi ladrão e só entendeu isso a custo de revelação. Porque não tinha ninguém para me ensinar essas coisas. Está gostando de roubar? Fica tranquilo. Você pode não estar gostando de estar pagando também. Mas está roubando, vai pagando. Roubou aqui, paga aqui. De alguma forma você paga aqui. É lei. Essa é a lei de Deus. Você roubou um boi, devolve 5 bois. Você roubou um alfinete, vai devolver 5 alfinetes. Você roubou 10 reais, que era seu dízimo, que era de Deus, que era para você ter entregado. Fica tranquilo, você vai pagar 5 vezes mais aquilo ali. Alguma coisa vai te custar isso aí. Há quanto tempo, desde que você se entende por crente, que você vem roubando a Deus? Você vai pagar tudo isso daí. E o bom seria que você pudesse dar um basta hoje, colocar um divisor de águas hoje entre o ser ladrão, mesmo que você não soubesse, e ter uma novidade de vida, porque é isso que eu tenho buscado para mim agora. É por isso que eu tenho ganas de fazer esse seminário e avisar o maior número de gente o possível, porque é fácil ler na Bíblia que Jesus salva, Jesus cura e Jesus liberta, mas difícil é saber que você é ladrão e que por isso está pagando o preço por ser ladrão. Como é que Deus trata ladrão? Olha o versículo seguinte: se pois houver pecado de roubo, e for culpado de roubo, restituirá o que roubou, ou o que obteve pela opressão, ou o depósito que lhe foi dado em guarda, ou o perdido que achou. Ou seja, o ladrão tem que pagar por tudo que foi roubado, de alguma forma, de alguma maneira. Posso ouvir amém? Versículo seguinte, ladrão ainda, Provérbios 29:4, diz assim, isso aí eu aprendi para mim, pastores. O pastor que não fala sobre dízimo, o pastor que não cobra dízimos, o pastor que não ensina a sua igreja a ser dizimista, o pastor que não ensina as pessoas a pararem de roubar, ele é sócio de ladrões. Tem na sua igreja ladrões e é sócio com esses ladrões. E aí diz assim, aquele que é sócio do ladrão, odeia a sua própria alma, porque você não sabe que desgraça que vai entrar na sua vida também. Sendo ajuramentado, nada denuncia. Versículo seguinte, é só para você entender o ladrão. Salmo 50:18 diz assim, olha, você quando vê um ladrão, e muitas vezes a gente faz isso dentro da igreja. Ah, mas aquele irmão ali não é dizimista, não vou falar de dízimo aqui não, porque senão eu vou perder o povo. Ah, se eu falar de dízimo aqui, a igreja esvazia. Tem os endemoniados aí que não pode ouvir a palavra dízimo, porque eles têm coceira. Vem um demônio neles e coloca eles para coçar. Alguém, pelo amor de Deus, diga assim, não é meu caso. É, mas é o caso de muita gente. Quando vês um ladrão, tu te comprases dele, deixa ele ser ladrão, deixa ele continuar ladrão, não fala nada para ele. E você tem parte com adultos, aqueles que adulteram querer a vontade de Deus. Versículo seguinte, Ezequiel, aí é tudo para o ladrão. Ezequiel 18, essa passagem, Ezequiel capítulo 3, Ezequiel capítulo 18 e Ezequiel capítulo 33 vai falar daquilo que acontece com ladrões. E aí está dizendo assim, ó, falando sobre o pai levar o pecado do filho, o filho o pecado do pai. E aí está dizendo assim do ladrão, quanto ao seu pai, porque praticou extorsão. Extorsão é tirar as coisas das pessoas, e roubou os bens do irmão. Agora você imagina roubar o próprio Deus. E fez o que não era bom no meio do seu povo, eis que ele morrerá na sua iniquidade. Qualquer ladrão é punido com a morte e vai morrer naquela iniquidade. Os outros versículos vai dizer, anota pelo amor de Deus e lê na sua casa, porque eles vão dizer de como é que você tem que se comportar. Na Bíblia, os crentes antigos ensinaram uma coisinha, você é ladrão, bandido, vem para a igreja. Aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador e tudo se apagou na sua vida. Os caras não sabem Bíblia. Você vem para a igreja, aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, sabe o que aconteceu agora? Você ganhou a vida eterna, o seu nome foi escrito no livro da vida, mas se você era ladrão, você vai pagar, porque aqui se faz, aqui se paga.
O que o sangue de Jesus fez de garantir salvação, apesar de ser ladrão? Mas aquele crime que você cometeu, você vai dar conta dele. E aí nessas passagens está dizendo assim, o ladrão, que for ladrão, para ele ter salvação, ele vai ter que se arrepender é voltar-se do seu caminho, e vai ter que praticar o contrário daquilo que ele foi fazendo daqui para lá. Se daqui para lá ele foi roubando, ele tem que voltar devolvendo. Então nesses versículos está escrito assim, se ele praticar bondade, fizer o que é certo, socorrer o órfão, o necessitado, devolver o que roubou, devolver o que emprestou, então eu serei com ele e eu não o exterminarei, mas eu purificarei os seus pecados, se ele se arrepender. Arrependimento não é eu levantei a minha mão, aceitei Jesus, pronto, estou arrependido. Não, arrependimento é eu desfiz o que eu fiz antes. O universo me cobra isso. Levantar a mão e aceitar Jesus como único e suficiente Salvador significa, agora eu tenho vida eterna, apesar de ser ladrão. Porque o sangue de Jesus cobre o meu pecado, mas o ladrão que eu sou, eu vou pagar. Eu pago como ladrão, eu, apóstolo Jesus, pago como ladrão até hoje, porque até hoje eu ainda passo aperto por causa dos crimes que eu cometi. Versículo seguinte, é o dos que eu narrei lá, Ezequiel 33 também vai falar isso. Ele disse assim, ó, quando eu também disser ao ímpio, certamente morrerás, e ele se converter do seu pecado. Qual o pecado? O pecado de roubar, principalmente, que é o que nós estamos tratando aqui, e praticar juízo e justiça, ó, restituindo esse ímpio o penhor, aquilo que ele ficou com ele, aquilo que ele roubou, indenizando o que furtou. É só assim que tem salvação. Não vem me falar que Jesus salva dessas coisas não. Ele salva para a vida eterna, ele salva do pecado hereditário. Mas você paga por isso que você praticou. Isso não era fácil. Roubo 10 anos, agora me converto, pronto, pagou tudo. Não, a minha salvação, o preço foi pago pela minha salvação. As práticas dos meus crimes, eu fiz nesse cosmos, nesse universo. Eu respondo por elas aqui. Então Deus está dizendo assim, ó, restituindo esse ímpio o penhor, indenizando o que furtou, andando nos estatutos da vida e não praticando iniquidade, certamente viverá, não morrerá. Vai viver, não vai morrer se arrepender, refazendo. Versículo seguinte, Isaías 61, volta lá. Pois eu, Senhor, amo o juízo, aborreço o que, pessoal? O roubo. Deus aborrece o roubo, Deus aborrece o ladrão. E tem gente que rouba ele. E toda injustiça, fielmente, fatalmente, não falhará, lhes darei a sua recompensa. Eu vou dar a recompensa do ladrão, que o ladrão merece. Pode passar. Agora aqui lascou, porque aqui eu quero explicar para você sobre aquele negócio lá de Malaquias capítulo 3, versículo 9. Que diz assim, com a maldição sois amaldiçoados todos vós que me roubais. Com a maldição, não é com uma maldição, não é ficareis maldito. É você vai ter dentro da sua casa um departamento chamado maldição. Ele pega Zacarias e explica para Zacarias. Numa visão, Zacarias está ali acompanhando pelo Espírito, um anjo mostrando para ele como se fosse o Espírito Santo. E ele tem visões daquilo que está acontecendo com o povo. E aí, essa visão, esse capítulo 5 de Zacarias, versículo do 1 até o 4, você tem que decorar para nunca cair na lábia de Satanás. E aí está dizendo assim, tornei a levantar os meus olhos e olhei. Ele está vindo de visões passadas. E eis um rolo voante. Perguntou-me o anjo, o que vês? Eu quero saber se você está tendo noção do que você está vendo, profeta. E eu respondi, vejo um rolo voante que tem 20 côvados de comprimento e 10 côvados de largo. O que é um rolo voante, pessoal? Naquela época nós não tínhamos a Bíblia como ela é hoje. Naquela época os livros não são como hoje, embrochurados. Naquela época os livros, eles eram em rolos, pergaminho, era enrolado os livros. Inclusive a palavra de Deus era enroladinha, bonitinha. E o anjo pergunta para Zacarias, o que você está vendo? Ele está dizendo assim, eu vejo um livro, eu vejo um caderno, eu vejo um manuscrito. E qual o tamanho desse manuscrito? Qual que é o tamanho que está lá? 20 côvados de comprimento por 10 de largura. Vamos colocar isso aí para metro? O côvado vai da ponta do meu dedo até a ponta do meu cotovelo, em torno de 65 centímetros.
Mas vamos transliterar isso aí para metro para você entender. Deus mostrando para Zacarias um livro do tamanho de 20 por 10, 200 metros quadrados de livro. E o que é que estava escrito nesse livro? Aí está escrito assim, pessoal. Então me disse ele no versículo 3. Sabe o que é isso aí que você está vendo? Esta é a maldição, o departamento maldição,